Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. No dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um julgamento que foi iniciado a semana passada e ele continua no dia de hoje. A gente tem pelo Supremo Tribunal Federal, desde a semana passada, o julgamento do tema 1199. A gente tem apenas dois ministros que votaram: o ministro Alexandre de Moraes, o relator, e o ministro André Mendonça. E os dois tiveram um entendimento completamente dissociado desse tema, que ele aborda, na verdade, a aplicação imediata das alterações nas regras de improbidade administrativa. Isso tem um impacto profundo, por exemplo, para as eleições, porque um dos efeitos possíveis de uma ação de improbidade administrativa é tornar aquele agente público inelegível. Então, se a gente falar que algumas regras mais benéficas elas teriam aplicação imediata, isso vai impactar para que aquele candidato ele possa participar das eleições desse ano. Se por outro lado eu falar que eu não tenho aplicação imediata, aquele candidato que eventualmente tenha conseguido uma decisão favorável, ele pode ter o seu processo revertido e ele pode deixar de participar das eleições desse ano. Olha a importância desse julgamento. A gente vai perceber que a grande dúvida, isso eu não vi os jornais falando, os meios de comunicação falando logo depois do julgado, é que houve nesses dois julgados, nesses dois votos, a gente já tem um esclarecimento de um ponto que estava quase todo mundo que trabalha com improbidade administrativa em dúvida. Qual seria o alcance, qual seria a abrangência desse julgamento tema 1199? E muita gente pensou, e eu também, até pela leitura das decisões anteriores do ministro Alexandre de Moraes, o relator, que esse julgamento ele abarcaria todas as hipóteses de aplicação retroativa da Lei 14.230. Então, qualquer situação, qualquer modificação mais favorável, a gente teria essa possibilidade de visualização a partir desse julgamento do tema 1199. Quando veio o julgamento, a gente teve uma decisão que foi extremamente restritiva. Ela foi limitada a dois temas específicos. A gente vai ver que tanto o André Mendonça, o ministro André Mendonça, como também o ministro Alexandre, eles acabaram limitando esse julgado ao tema das condutas dolosas, ou seja, aquelas condutas em que existe uma intenção não só de praticar a conduta, mas também de praticar o ilícito, e também as regras atinentes à prescrição, as novas regras de prescrição. Então a gente tem na nova lei de improbidade a seguinte previsão: somente atos dolosos, ou seja, atos intencionais, podem ser punidos com improbidade. Na legislação anterior a gente também tinha atos culposos. E a gente tem a primeira divergência nesse ponto entre o ministro Alexandre e o ministro André Mendonça. O ministro Alexandre ele entende que para aqueles processos que já transitaram em julgado, ou seja, aqueles que não cabem mais recurso, se uma pessoa, um cidadão, um agente público, ele foi condenado por uma conduta culposa na legislação anterior, ele não poderia ter uma revisão dessa pena que foi aplicada. Ele vai entender que para os processos transitados em julgados eu vou aplicar a legislação anterior. Para as situações atuais, os processos que ainda não foram julgados, a gente vai aplicar a nova legislação. Isso já cria um grande problema. Ou seja, a gente pode ter dois agentes públicos que cometeram um ato idêntico no mesmo dia e um ser inelegível e o outro poder participar das eleições. Olha o problema que a gente já vai ter aí nessa situação, tá? O segundo ponto, e nesse ponto o ministro André Mendonça, por exemplo, ele entende que seria possível o ajuizamento de uma ação rescisória para aplicar essa nova regra. O segundo ponto, a gente também tem uma divergência em relação ao regime de prescrição, né? O ministro Alexandre de Moraes ele entende que para os fatos ocorridos durante a legislação anterior, eu não posso aplicar o novo regime de prescrição. Já o ministro André Mendonça ele acaba criando uma regra de transição. Ele fala que eu vou computar o prazo da legislação anterior, vou computar o prazo da prescrição intercorrente após a vigência da lei, vou começar a contar após a vigência da nova lei de improbidade, e ele ainda fala que ao computar o prazo da legislação anterior, eu vou conseguir reduzir
o tempo restante para o prazo prescricional com a nova lei. A gente ainda vai ter 9 ministros, né, para poder participar desse julgamento. E a gente tem a continuidade no dia de hoje. Se prevalecer a tese do ministro Alexandre de Moraes, a gente pode ter uma situação antisonômica em alguns casos. Prevalecendo a tese do ministro André Mendonça, que eu acredito que não vai prevalecer essa regra do proposto pelo ministro André Mendonça, a gente já vai ter uma outra sinalização. O que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte, que na verdade, embora tenha se dado uma grande importância para esse julgamento, que realmente ele é muito importante, ele não vai tratar de todos os temas. Ele vai abordar apenas a questão do dolo e da prescrição. Pelo menos esse foi o entendimento dos 2 primeiros julgados, os 2 primeiros votos que a gente teve em relação a esse tema da improbidade administrativa. A gente continua esse julgamento no dia de hoje. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!